parte nós vamos estudar a perseguição aos cristãos, como é que ela decorreu, quais eram as suas motivações ideológicas. Na segunda parte do programa, vamos analisar o início da apostasia que surgiu na Igreja Cristã já para o fim deste período de perseguição e depois de ele ter sido terminado. Por isso, este vai ser o nosso objetivo para esta noite. Então, começando pela perseguição. O próprio Jesus, em Mateus 24, no versículo 10, tinha profetizado no sermão escatológico que a perseguição iria desencadear-se contra a Igreja Apostólica. Jesus disse o seguinte: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E realmente foi isso que aconteceu. Jesus estava coberto de razão, a perseguição iria desencadear-se contra a Igreja Cristã logo após a ascensão de Cristo, inicialmente à mão das autoridades judaicas, mas depois, posteriormente, à mão das autoridades romanas. A verdade é que houve imediatamente uma reação do paganismo ao cristianismo. O paganismo reagiu com virulência, com agressividade, à difusão do cristianismo que se espalhava gradualmente pelo Império Romano. Esse combate pagão contra o cristianismo teve vários protagonistas, dois dos quais nós conhecemos hoje e chegaram nas asas da história até nós, os seus nomes e as suas obras. O primeiro deles foi Celso. Celso foi um filósofo grego imbuído de platonismo do segundo século que se opôs ao cristianismo. Ele escreveu uma obra que chegou até nós em grande parte, cujo título é O Discurso Verdadeiro contra os Cristãos, ou no grego, na língua grega, que foi a língua original do escrito, Logos Aletheis. E esta obra chegou até nós não por seu próprio mérito, mas incluído, citado na obra de Orígenes, um teólogo cristão muito famoso dos primeiros séculos, que escreveu precisamente uma obra contra Celso, para refutar Celso nos seus ataques contra a Igreja Cristã. Esta obra de Celso, O Discurso Verdadeiro, foi escrito por volta do ano 167 da nossa era, durante o reinado do imperador Marco Aurélio, e é o primeiro grande ataque intelectual pagão contra o cristianismo. Esta obra terá sido muito provavelmente escrita em Alexandria, no Egito, que era na altura um foco e um centro poderoso do paganismo e da cultura pagã no Império Romano. E Celso escreveu numa época em que o cristianismo estava a ser perseguido. Eu vou citar apenas uma passagem da obra dele, de Celso, contra os cristãos, que está editada em português. Quem quiser e tiver interesse pode comprar este livrinho. Está editado pela editorial Estampa, de 1991. E Celso, a certa altura, na introdução da sua obra, diz o seguinte: há uma raça nova de homens, nascidos ontem, sem pátria, nem tradições, ligados contra todas as instituições religiosas e civis, perseguidos pela justiça, universalmente cobertos de infâmia, mas glorificando-se com a execração comum. São os cristãos. Enquanto que as sociedades autorizadas se reúnem abertamente e à luz do dia, esses, mantêm reuniões secretas e ilícitas para ensinar e praticar as suas doutrinas. Ligam-se por um compromisso mais sagrado do que um juramento. Unem-se nele para conspirar mais seguramente contra as leis e resistir mais facilmente aos perigos e aos suplícios que os ameaçam. Esta era, pois, a posição de Celso, uma posição claramente hostil e antagónica ao cristianismo, que acusava os cristãos de serem homens e mulheres sem pátria, malignos, apostados em fazer o mal e em procurar escapar à autoridade dos governadores romanos das várias cidades e das várias províncias do Império. Este foi o contributo de Celso contra o cristianismo. Mas há um outro teólogo e filósofo pagão muito conhecido, que também chegou até nós a sua obra em parte, em fragmentos, que
que se chamava Porfírio de Tiro. Ele foi um filósofo neoplatónico nascido em Tiro, que viveu no terceiro século da nossa era, entre 234 e 305 depois de Cristo. Ele estudou filosofia em Roma, sob a orientação de Plotino, o filósofo fundador do neoplatonismo. Editou as Enéidas do seu mestre Plotino, a obra mais famosa de Plotino, e escreveu vários livros sobre filosofia, sendo Porfírio conhecido pela obra Isagoge, que é uma introdução à lógica filosófica. Ele foi o principal adversário intelectual do cristianismo no segundo século. Envolveu-se em controvérsia contra o cristianismo, defendendo o paganismo greco-romano. Escreveu especialmente contra os cristãos e contra o cristianismo a obra Contra os Cristãos. É este o título, Adversus Christianos, que não sobreviveu na totalidade, mas chegou até nós em alguns fragmentos. O objetivo de Porfírio ao escrever esta obra contra os cristãos era minar a confiança nos livros que constituem o cânon sagrado do cristianismo. Portanto, ele atacou tanto os livros do Antigo Testamento como, sobretudo, os livros do Novo Testamento. Em especial, ele atacou o livro de Daniel. E porquê que ele atacou o livro de Daniel? Porque as profecias de Daniel eram usadas pelos cristãos como um forte argumento em favor da sua fé. E Porfírio, necessariamente para combater o cristianismo, tinha que atacar a validade e a historicidade das profecias de Daniel, e foi exatamente isso que ele fez. Porfírio escreveu na obra Contra os Cristãos o seguinte: como pode um povo não ser totalmente ímpio e ateu quando apostatou dos costumes dos nossos antepassados, pelos quais cada nação e cada cidade é sustentada? O que são eles, senão combatentes contra os deuses? Estes são apenas dois exemplos que chegaram até nós do combate intelectual contra o cristianismo, realizado por intelectuais pagãos em defesa da religião estabelecida do Império, a religião pagã. Mas a perseguição contra os cristãos não foi apenas uma perseguição intelectual. O combate contra o cristianismo não foi apenas um combate intelectual, de intelectuais filósofos e teólogos pagãos combatendo as doutrinas cristãs. Houve derramamento de sangue, e muito derramamento de sangue. Na verdade, a perseguição aos cristãos no Império Romano ocorreu intermitentemente durante um período de cerca de 3 séculos, desde o ano 64 depois de Cristo até o ano 313 depois de Cristo. Não sucessivamente, não todos os anos, mas estas são as duas balizas temporais que marcam o princípio e o fim das perseguições aos cristãos. De facto, em 313 da nossa era, foi promulgado o Edito de Milão pelos imperadores Constantino e Licínio, que reconheciam o cristianismo como uma religião lícita, e a partir daí acabou a perseguição. Mas entre estas duas datas, 64 da nossa era e 313 da nossa era, ocorreram frequentemente perseguições locais, resultantes da ação dos governadores romanos locais, instigados pela população pagã, que era adversa ao cristianismo. Na verdade, os cristãos suscitavam frequentemente suspeitas entre a população pagã. Acostumados às exibições públicas da sua religião pagã, os pagãos achavam as práticas religiosas privadas dos cristãos altamente suspeitas. E por isso os cristãos eram frequentemente acusados de ateísmo, ou seja, de não respeitarem os deuses do império, de ódio ao género humano, ou seja, por aparentemente se recusarem a participar nas reuniões sociais das sociedades pagãs. Eram também acusados de canibalismo e de incesto. Canibalismo porquê? Porque a noção distorcida de que os cristãos se alimentavam do sangue e da carne do seu Deus na Eucaristia, ou melhor dizendo, na Santa Ceia, era transformada numa acusação de canibalismo. E o incesto também era uma acusação frequente, porque os cristãos procuravam mostrar amor entre si. E esta acusação vinha na sequência dessa característica do culto cristão.
Normalmente, o julgamento dos suspeitos de cristianismo era simples. Era-lhes perguntado se eram cristãos. Aos que respondiam afirmativamente, era dada a oportunidade de rejeitar Cristo, amaldiçoando e oferecendo sacrifícios aos deuses e incenso ao imperador. Aos que respondiam negativamente, pedia-se-lhes que provassem a sua sinceridade oferecendo sacrifícios aos deuses do império. Aqueles que persistiam em se declarar cristãos e se recusavam a prestar culto aos deuses e ao imperador, eram executados, eram mortos. Nós vemos o exemplo claro e clássico desta maneira de proceder jurídica entre os governadores romanos, no caso do governador Caio Plínio II, que foi governador da Bitínia e do Ponto no início do segundo século. A Bitínia e o Ponto ficam na Turquia, no que é hoje a Turquia. Ele foi governador da Bitínia e do Ponto entre 112 e 113 da nossa era. E em correspondência com o imperador Trajano, ele procura orientações do imperador para saber como julgar os cristãos. E as orientações que o imperador dá são muito simples. Ninguém deve ser perseguido ou investigado por suposta acusação de cristianismo. Mas se forem acusados, deve ser dada a oportunidade de adorarem os deuses do império. Caso se recusem a fazer isso e continuem a declarar-se cristãos, devem ser executados. Este é um exemplo que chegou até nós numa carta célebre, precisamente de Plínio II, que está publicada na sua correspondência, que chegou em grande parte até nós, até aos nossos dias. Ora, estas perseguições imperiais começaram, como eu disse, com o imperador Nero, no ano 64, após o Grande Fogo de Roma. Nero foi acusado de ser o autor do fogo da cidade de Roma, e para escapar a essa acusação popular, ele acusou os cristãos como sendo os verdadeiros autores, coisa que nós sabemos que não foram, mas essa é a razão porque os cristãos em Roma, especificamente na cidade, foram perseguidos no ano de 64. É nessa data que a tradição cristã atribui a morte de Pedro e de Paulo, precisamente nessa perseguição em Roma. Depois disso, houve perseguições esporádicas sobre Trajano, que governou entre 98 e 117 da nossa era. O caso de Plínio II é um caso que se inscreve nesta situação, já referindo há bocadinho. Depois aconteceram perseguições esporádicas sobre Marco Aurélio, que governou entre 161 e 180 da nossa era. No reinado de Sétimo Severo, que governou de 193 a 211 da nossa era, e também no reinado de Maximino Trácio, que governou de 235 a 238. Depois disto, houve uma grande perseguição, uma perseguição geral em todo o Império, ordenada pelo imperador Valério, que decorreu durante 2 anos, 257 e 258 da nossa era. Nesta perseguição houve muitos mártires. Houve muitos confessores também, pessoas que confessaram a fé em Cristo, apesar das ameaças de serem executados, mas houve muitos mártires, pessoas que não só confessaram a sua fé, mas pagaram com essa confissão com o seu próprio sangue. E por último, de 303 a 313, durante 10 anos, houve a perseguição geral imposta pelo imperador Diocleciano e pelo imperador Galério. Também aconteceu o martírio de muitos cristãos, foram sujeitos à tortura, foram sujeitos à prisão, e esta foi, sem dúvida, a perseguição mais longa e mais cruel a que a Igreja cristã foi submetida. A maneira como os mártires eram mortos podia variar. Eles podiam ser mortos na arena por animais selvagens, podiam ser crucificados, como o próprio Cristo foi crucificado, podiam ser decapitados no cepo, sobretudo quando tinham nacionalidade romana, mas as calúnias contra os cristãos eram sempre a base das acusações, porque os cristãos eram objeto do ódio popular da população pagã. Muitos deles refugiaram-se na época das perseguições nas catacumbas, que ainda hoje podem ser visitadas e que serviam de cemitério e de igreja para os cristãos de Roma e da região de Roma. Mas a verdade é que enquanto
a Igreja Cristã Apostólica foi perseguida, ela manteve uma pureza doutrinal e de fé relativamente forte. Na verdade, Tertuliano, um apologista do cristianismo, na sua obra Apologia, na página 50, escreveu o seguinte, que se tornaram palavras famosas. Ele escreveu o seguinte: podem matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. A vossa injustiça é a prova de que somos inocentes. De nada vos serve a vossa crueldade. Quanto mais somos ceifados por vós, mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Esta última frase ficou na história do cristianismo. O sangue dos cristãos é semente. E de facto assim foi. Durante mais de 2 séculos, o sangue dos cristãos, semeado nas arenas dos coliseus e dos circos máximos espalhados pelo Império, foram a semente de novos crentes. E os cristãos mártires e confessores foram vencedores com Cristo e conquistadores da morte. Ora bem, como esta estratégia da perseguição não estava a resultar lá muito bem, Satanás, o grande inimigo de Deus, do homem e da Igreja, decidiu mudar de estratégia. Ele pôs fim à perseguição. De facto, o Édito de Milão de 313 por Constantino dava a liberdade de culto a todos os cristãos e reconhecia a Igreja Cristã como uma instituição lícita, promovendo uma religião que também seria a partir de então considerada lícita, o cristianismo. Mas foi aí que aconteceu gradualmente, a partir dessa data, a entrada na Igreja de pagãos supostamente convertidos. E eu uso aqui o convertido entre aspas. Ora bem, o que aconteceu foi que o desejo de contemporizar de alguns cristãos líderes para acolherem novos conversos e para se adaptarem à nova situação do facto do cristianismo ter sido considerado uma religião lícita, este desejo de contemporizar permitiu que a influência do paganismo religioso e filosófico entrasse na Igreja Cristã. Então, como é que foi esta influência? Algumas cerimónias pagãs foram incorporadas na Igreja Cristã à medida que pagãos semi-convertidos se juntavam à Igreja no 4º século da nossa era. E eu posso-vos dar 2 exemplos claros e concretos que qualquer historiador da religião reconhece como sendo corretos e que não são, portanto, invenção dos adventistas do 7º dia. O primeiro exemplo é a celebração pagã do equinócio vernal, a 25 de março, que foi cristianizada como sendo a data da Anunciação à Virgem Maria e foi celebrado como a festa da Anunciação. Teria sido a data em que Jesus supostamente fora concebido no ventre virgem de Maria. Esta é a festa da Anunciação, 25 de março. Era inicialmente uma celebração pagã. Depois, desde o reinado de Constantino, que se converteu ao cristianismo em 313, supostamente se converteu, a celebração do solstício de inverno no dia 25 de dezembro, em que se celebrava o aniversário do Deus Sol Invencível, ou se quisermos dizer em latim, o Dies Natalis Solis Invicti. Esta data, 25 de dezembro, foi cristianizada como sendo o dia do nascimento de Jesus, o Salvador Invencível. E por volta do ano 354, esta festa cristã, e eu ponho cristã aqui entre aspas, estava solidamente instalada na prática da Igreja. A partir daí ela foi celebrada ininterruptamente e, como os irmãos e irmãs sabem, chegou aos nossos dias, o 25 de dezembro, como o dia de Natal, o suposto dia de nascimento de Jesus. Mas além destes 2 exemplos, eu poderia dar muitos outros, não vou dar para não me alongar, muitos outros exemplos de costumes pagãos que entraram na Igreja nessa época e se tornaram costumes cristãos. Mas as influências não foram apenas da religião pagã sobre o cristianismo, foram também influências da filosofia pagã, a partir do 2º século da nossa era. De facto, à medida que o cristianismo se espalhou pelo mundo helénico, começaram a entrar na Igreja teólogos influenciados pelas escolas dominantes da filosofia grega. O estoicismo
e o platonismo foram rapidamente incorporados na ética e na teologia cristãs. Esta influência da filosofia pagã fez sentir sobre a teologia cristã a partir do segundo século. Eu vou dar aqui alguns exemplos de teólogos e filósofos cristãos que fizeram esta miscigenação e aconselharam esta miscigenação entre a filosofia pagã e o cristianismo. Começando por Justino de Roma, que viveu entre o ano 100 e o ano 165 da nossa era. Ele morreu mártir em Roma e ele escreveu na sua obra Diálogo com Trifão, no capítulo 3, na secção 3, o seguinte: de facto, a filosofia é o maior e o mais precioso bem diante de Deus, para o qual somente ela nos conduz e nos associa. Está em Diálogo com Trifão, capítulo 2, secção 1. E depois ele continua mais adiante. De facto, sem a filosofia e a reta razão, não é possível existir prudência. É preciso, portanto, que todos os homens se dediquem à filosofia e a considerem a maior e a mais honrosa. Também está em Diálogo com Trifão, capítulo 3, secção 3. Outro teólogo importante da história do cristianismo, influenciado pela filosofia grega, pagã, foi Clemente de Alexandria. Ele viveu entre o ano 150 e o ano 215 da nossa era. E numa obra chamada Miscelâneas, no capítulo 6, secção 8, ele escreveu o seguinte: a filosofia foi dada aos gregos para ser a sua forma de aliança, o seu fundamento para a filosofia de Cristo. A filosofia dos gregos contém os elementos básicos daquele conhecimento genuíno e perfeito que é mais elevado do que o conhecimento humano, mesmo sobre aqueles temas especiais. Depois, na transição do século II para o século III, um outro teólogo famoso, cristão, chamado Orígenes, que viveu entre 184 e 254 da nossa era, discípulo de Clemente de Alexandria, também foi influenciado pelo platonismo, nomeadamente no que toca à concepção de Deus como o uno absoluto. No quarto século, portanto, a seguir, mais adiante, o historiador eclesiástico Eusébio, que viveu entre 260 e 340 da nossa era, sugeriu, na sua obra Preparação para o Evangelho, que a filosofia grega tinha preparado a chegada do Evangelho e que as suas noções concordavam com as principais noções judaico-cristãs. No século IV, um outro teólogo muito famoso, talvez o teólogo mais famoso desta época, Agostinho de Hipona, viveu entre 354 e 430 da nossa era e que foi um grande sistematizador da teologia cristã, ainda hoje é muito estudado, foi fortemente influenciado pela filosofia neoplatónica. A sua ênfase sobre a contemplação mística do uno e a sua concepção de Deus e da alma humana como substâncias incorpóreas devem-se à influência do neoplatonismo de Plotino e de Porfírio. Porfírio já falámos sobre ele. Agostinho escreveu na sua obra Confissões, no capítulo 7, na secção 20, o seguinte: mas quando eu li aqueles livros dos platonistas, eles ensinaram a buscar a verdade incorpórea, pelo que eu vi então as tuas coisas invisíveis, compreendidas pelas coisas que são feitas. Vemos aqui claramente que Agostinho reconhece a sua dívida ao neoplatonismo. Este mesmo neoplatonismo, no século V, influenciou o importante teólogo cristão anónimo, conhecido como o Pseudo-Dionísio. O Pseudo-Dionísio Areopagita. Este era um falso nome, ele realmente não se chamava assim, ele escreveu no anonimato, a coberto deste nome suposto, mas este teólogo viria a ter uma influência muito importante sobre toda a teologia cristã posterior. E como eu disse, ele foi muito influenciado pelo neoplatonismo tardio de Próculo e de Damácio, dois filósofos neoplatónicos pagãos. Ora bem, estes são apenas alguns exemplos retirados do universo dos teólogos cristãos influenciados pela filosofia grega, que mostraram
a amplitude da influência do pensamento filosófico pagão sobre a Igreja Cristã a partir do segundo século. Muito bem. Dito isto, o que é que há mais a dizer? Podemos dizer claramente que houve uma paganização crescente do cristianismo na Igreja Cristã Oficial, em grande parte por causa da influência da apologética e da filosofia grega sobre a filosofia e sobre a teologia cristã. Esta paganização levou a desvios da ortodoxia por influência do paganismo, precisamente. E eu vou dar apenas dois exemplos claros do uso de crenças pagãs que foram introduzidas na Igreja, crenças e práticas pagãs introduzidas na Igreja Cristã e que a perverteram em termos doutrinais. Esses dois exemplos são o uso de ídolos no culto e a noção teológica da imortalidade da alma. Quanto à introdução de imagens na Igreja Cristã, aconteceu o seguinte: com o afluxo de pagãos semi-convertidos na Igreja, começou a introdução de imagens no culto cristão. O uso de imagens foi sendo gradualmente introduzido na Igreja. Após o fim da perseguição e a adoção do cristianismo por Constantino, foram construídas grandes igrejas, as quais foram decoradas com imagens elaboradas de Jesus e dos santos em mosaicos. Gradualmente foi sendo introduzido o uso de imagens de escultura nas igrejas cristãs. Os defensores cristãos do uso de imagens de esculturas afirmam que não são as imagens que são adoradas e veneradas, mas os protótipa, ou seja, os seres que elas representam. Os defensores cristãos do uso de imagens de culto também afirmam que apenas as imagens de Cristo e de Deus recebem latria, isto é, adoração em grego. As imagens dos santos recebem apenas dubia, ou seja, serviço, e as da Virgem recebem hiperdubia, ou seja, super serviço. No entanto, vamos ver que esta distinção entre idolatria e dubia, entre adoração e serviço, não tem base bíblica. Na verdade, a idolatria, ou seja, a veneração de imagens e o seu uso no culto, são especialmente proibidas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Vejam-se os seguintes textos. Em Êxodo 20, versículos 4 e 5, está escrito o seguinte: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 21, está escrito o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E Paulo, em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 14, escreveu: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Na verdade, Paulo é muito claro. Ele diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Em Coríntios 6, 10, é exatamente isso que ele diz. Além disso, a distinção que os teólogos, nomeadamente os teólogos católicos e ortodoxos, fazem entre latria, adoração, e idolia, serviço, é uma falsa separação. Pois a Bíblia é clara quanto ao facto de tanto latria como idolia serem ambos atos de culto que não devem ser dirigidos aos ídolos, mas apenas a Deus. Veja-se, por exemplo, o texto de Êxodo 20, versículos 4 e 5, que eu citei ainda há bocadinho. Jesus disse claramente que apenas Deus deve ser adorado e servido, não mais nada além disto. Em Mateus 4:10, citando Deuteronômio 6:13, Jesus disse: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás.
Portanto, nós vemos aqui claramente que Jesus põe em pé de igualdade a adoração e o serviço, e essa adoração e esse serviço deve ser dirigida apenas a Deus. Na verdade, latria, ou latreia em grego, pode significar tanto serviço como adoração. Portanto, nós vemos que esta introdução de imagens no culto cristão foi o resultado da influência pagã em termos religiosos e culturais sobre a Igreja e não tem qualquer base bíblica, pelo contrário, é condenada pela Bíblia. Mas houve também uma introdução de crenças pagãs na Igreja. Uma dessas crenças, talvez a mais importante e com mais consequências, é a crença na imortalidade da alma humana. De facto, com a introdução de ideias filosóficas paganas na teologia cristã dos primeiros séculos, foi também introduzida a noção platónica da alma imortal. Platão apresenta nas suas obras, nomeadamente no diálogo Fédon, a ideia de que o homem é uma alma aprisionada num corpo e de que essa alma é imortal por natureza. Em Fédon, em 64c, Platão escreve o seguinte: que outra coisa é a morte, pois, senão a separação da alma e do corpo? E nesse caso, estar morto significa isso mesmo, que o corpo, uma vez separado da alma, passa a ficar em si e por si mesmo à parte dela. Tal como a alma, uma vez separada do corpo, passa a ficar em si e por si mesma à parte dele. Depois, em Fédon 106e, ele diz ainda mais o seguinte: ora, uma vez que o que é imortal não está sujeito à destruição, então a alma, se é efetivamente imortal, não poderá deixar de ser imperecível. Logo, quando a morte sobrevém ao homem, é a sua parte mortal, ao que parece, que morre. A outra, a imortal, subtrai-se à morte e escapa-se a salvo, isenta de destruição. Com toda a evidência, a alma é, pois, imortal e imperecível. Ora, foi esta noção da alma imortal defendida por Sócrates e por Platão, que por sua vez tem a sua raiz no misticismo da religião órfica, uma religião grega muito antiga, uma religião mistérica, que defendia precisamente a imortalidade da alma, e foi essa noção órfica que influenciou Sócrates e depois Platão a defender a sua teoria sobre a alma imortal. Esta noção da alma imortal é uma noção claramente pagã. Os cristãos teólogos que adotaram o platonismo como ferramenta intelectual introduziram no pensamento teológico cristão esta noção platónica da alma imortal. Estes mesmos teólogos cristãos procuraram sustentar esta ideia da alma imortal em alguns textos bíblicos mal compreendidos e que foram por eles distorcidos. Estou-me a lembrar de dois: a famosa parábola do Lázaro e do rico, que Jesus conta nos Evangelhos, e a circunstância do ladrão na cruz, a quem Jesus prometeu a salvação. Esses textos, como mais outros, eram mal interpretados pelos teólogos cristãos influenciados pelo paganismo filosófico do platonismo, e eram torcidos para sustentarem a doutrina da alma imortal, quando eles não sustentam de facto essa doutrina. Depois, além disso, o facto de no Novo Testamento a palavra psyche, que significa alma, é usada para traduzir a palavra hebraica nefesh, que também significa alma. O facto de no Novo Testamento psyche ser utilizada levou ao que se pode chamar uma projeção hermenêutica. Ou seja, este conceito foi interpretado pelos filósofos cristãos e pelos teólogos cristãos influenciados pelo platonismo como sendo equivalente ao conceito psyche da filosofia grega, nomeadamente da filosofia platónica. Ora, este não é o caso. O conteúdo conceptual de psyche do Novo Testamento é muito diferente do conteúdo conceptual de psyche usada no platonismo e na filosofia platónica em geral. Ora bem, mas então isto quer dizer que a noção da alma imortal não tem base bíblica? Se nós queremos compreender verdadeiramente a natureza imortal do homem e o estado do homem na morte, devemos começar por descobrir o que a Bíblia ensina sobre a natureza do homem. E para o fazermos, devemos voltar-nos para o relato da criação.
lá em Gênesis. Neste relato é-nos dito que Deus começou por criar o homem a partir do pó da terra, formando o seu corpo com elementos inorgânicos presentes no solo. Depois de ter modelado o corpo, Deus soprou em seus narizes o fogo da vida, diz-nos o texto bíblico. E este corpo material animado pelo Espírito de Deus tornou-se então uma alma vivente. Esta é a expressão que é utilizada na Bíblia, alma vivente, Nefesh Hayah. O texto de Gênesis 2:7 diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Notem, meus irmãos e irmãs, que o ser humano foi feito uma alma vivente apenas quando se deu a união do fogo da vida vindo de Deus com o corpo feito a partir do pó da terra. Portanto, a Bíblia entende por alma, nefesh, em hebreu, o ente que resulta da união do corpo material com o espírito, representando o espírito, o poder vital vindo de Deus que dá vida. O ser humano é uma alma vivente na medida em que é um corpo animado pelo Espírito de Deus dador de vida. A alma não é uma parte etérea do ser humano, distinta do seu corpo, que seria a sede da consciência e participaria da imortalidade. Não, isso é falso. Na Bíblia, a alma é o próprio ser humano total, enquanto ser vivo corporal. Convém ter presente que a Bíblia fala dos animais como sendo também almas viventes, pois são igualmente corpos vivos animados pelo fogo de Deus. Em Gênesis 9, versículo 10, está escrito o seguinte: E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo o animal da terra convosco. Daqui fica claro que a alma vivente é aplicada também aos animais. E em Gênesis 9, versículos 12, 15 e 16, é dita a mesma coisa, tal como noutras passagens que eu não vou citar. Sendo assim, como descreve a Bíblia o processo da morte? O que acontece quando um homem morre? De acordo com as Escrituras, quando um homem morre, o seu corpo, feito do pó da terra, volta à terra, e o espírito, ao fogo de Deus, volta a Deus que o concedera. É isso que nos diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e Salmos, capítulo 104, versículo 29. É esta a realidade que o livro de Jó traduz quando afirma, em Jó 34, versículos 14 e 15, se Deus levasse de novo a si o seu espírito, se concentrasse em si o seu sopro, expiraria toda a carne no mesmo instante e o homem voltaria a ser pó. Assim, não é de estranhar que a Bíblia ensine que o processo da morte de um homem é semelhante ao processo da morte de um animal. Os homens morrem da mesma forma que morrem os animais, porque ambos são almas viventes, como eu já disse. Eclesiastes capítulo 3, versículos 18 e 19 diz o seguinte: Quanto aos homens, pensa assim, Deus os põe à prova para lhes mostrar que são animais, pois a sorte do homem e a sorte do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo alento. O homem não leva vantagem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Portanto, a Bíblia ensina que o homem é um ser mortal por natureza. Em Salmos 8, versículo 4, está escrito o seguinte: Quando vejo os céus, obra dos seus dedos, a lua e as estrelas, o que é um mortal para que dele te lembres? E um filho de Adão que venhas a visitá-lo. Portanto, aqui é claramente dito que os filhos de Adão, ou seja, os homens, são mortais. Em Ezequiel 18, no versículo 4 e no versículo 20, é dita a mesma coisa. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, fica claro que as almas dos homens, o homem como alma vivente, é um ser mortal, sujeito, portanto, à morte, e não imortal, como diz a teoria da alma imortal. Na verdade, a Bíblia é clara sobre o facto de Deus ser o único que possui a imortalidade em si mesmo. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e 16,
o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Portanto, o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro que só Deus é imortal. Ora bem, estabelecemos até aqui biblicamente a natureza imortal do homem. A natureza mortal do homem. Convém agora que compreendamos o estado do homem na morte. Quando os homens morrem, Salmos 146, versículo 4, diz que lhe sai o espírito e eles tornam à terra, naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos. Mas não são só os pensamentos que desaparecem quando o homem morre. Os seus sentimentos também desaparecem, pois as Sagradas Escrituras dizem-nos, falando dos mortos em Eclesiastes 9, versículo 6, que o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não existem. A Bíblia também nos diz que os mortos nada sabem acerca dos seus entes queridos que ainda vivem. De facto, em Job 14, versículo 21, está escrito o seguinte, sobre os mortos: os seus filhos adquirem honras, mas não os chegará a saber. Caem em desonra, mas ele não o percebe. Ele está aqui a falar do morto, daquele que faleceu. Aliás, Eclesiastes 9, versículo 5 é claro quanto ao facto que os mortos não sabem nada. Eclesiastes diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Portanto, os mortos não sabem absolutamente nada. Estão mortos, estão inconscientes na sepultura, aguardando a ressurreição. E, portanto, sendo assim, os mortos não participam nos assuntos do mundo dos vivos. Eclesiastes 9, versículo 6 diz o seguinte, sobre os mortos: já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esta situação verifica-se porque quando o homem morre, nada resta do conhecimento humano. Como diz Eclesiastes 9, versículo 10, tudo o que te vem à mão para fazer, falo conforme a tua capacidade. Pois no Sheol, ou seja, no mundo dos mortos, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria. Ora bem, sendo este o destino de todos os homens segundo as Sagradas Escrituras, a pergunta que nos aflige a todos deixa-se enunciar de modo bem simples. Job 14, versículo 14, enuncia essa pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? O mesmo é perguntar: como pode o homem obter a imortalidade? Se ele não é uma alma imortal, se ele não está dotado de uma alma imortal, como é que ele pode chegar à imortalidade? O apóstolo Paulo dá-nos a resposta em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Ele diz o seguinte, falando de Cristo: ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Portanto, é pela fé em Jesus que podemos ser herdeiros da vida eterna. É este o único acesso à imortalidade que o homem tem disponível. Porquê? Porque, como herdeiros em Cristo Jesus pela fé, é-nos garantido o acesso à ressurreição, ao ressurgir da sepultura para uma vida nova e eterna com Deus. E esta, a ressurreição, é o único caminho, biblicamente falando, para a imortalidade. Porque o homem, alma vivente, é uma alma perecível e mortal. A imortalidade da alma é um conceito estranho ao cristianismo original, estranho às Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, tendo sido introduzida, como eu já disse ainda há pouco, pela filosofia pagã grega, que foi associada à teologia cristã, sobretudo a partir do 3º e 4º século da nossa era. Então, o que é que nós podemos concluir neste programa? Que com o fim da perseguição e a oficialização da Igreja, houve a introdução de crentes que estavam apenas parcialmente convertidos, vindos do paganismo, e houve a introdução da filosofia
pagã grega na teologia cristã, e isso fez com que a Igreja Apostólica, pós-apostólica, perdesse a sua pureza doutrinária. E começou a surgir a apostasia no interior da Igreja cristã. E pronto, este é o que se me oferece dizer, com base neste capítulo 2 do livro do Grande Conflito, sobre a perseguição e o início da apostasia. Para a próxima semana, para o próximo programa, nós iremos estudar precisamente o capítulo que tem por título Uma Era de Trevas Espirituais. E vamos ver ainda com mais profundidade como a pureza original do cristianismo se perdeu e como a Igreja Cristã original se desviou do seu caminho espiritual e entrou em apostasia. Mas isso fica para a semana que vem. Por agora ficamos aqui e é tudo que eu tenho para partilhar convosco esta noite, meus caros irmãos e minhas caras irmãs.